E para ajudar a controlar o acesso nas escolas e a entrada desse tipo de material, uma decisão do Juizado da Infância e da Juventude aqui de Manaus autorizou a utilização de detectores de metais em escolas. Essa ação é mais uma reação ao caso envolvendo o aluno armado dentro da instituição de ensino ali na Zona Sul de Manaus. Quem vai trazer os detalhes sobre essa decisão para a gente é a Juliana Silva, que já está conosco. Ju, bom dia. Traz os detalhes, por favor. Muito bom dia, Emanuel, Adriane, a você que está em casa nos assistindo. Diante de tantas informações que a gente traz à população, a gente também informa o que tem sido feito através do Estado, através da Justiça, para coibir esse tipo de situação nas escolas. É para o bem de todos. Portanto, o Juizado da Criança e do Adolescente se reuniu ontem com várias instituições, entre elas as principais representações que têm feito parte dessa série de reuniões ao longo da semana, ao longo desses dias. Ontem se reuniu com a Associação dos Pais, Mestres e Comunitários de duas escolas da Polícia Militar aqui de Manaus. Além disso, também com representantes das secretarias de educação, tanto do Estado como também do município. Foi tomada uma decisão em tutela de urgência, ou seja, de efeito imediato, já está valendo, onde a decisão é a seguinte, é que as instituições, todas elas, instituições de ensino aqui do Amazonas, elas poderão fazer uso do detector de metal. Isso porque muitas crianças, muitos adultos vão, a partir de agora, ao adentrar nas instituições, vão passar por revistas. E aí a gente abre um parêntese, porque, de acordo com a Justiça, vai ser estabelecido dentro da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas medidas estão sendo verificadas, baseadas em lei. Então, aquelas pessoas que foram pegas com objetos cortantes, por exemplo, como a gente tem visto nas reportagens, com armas, também vão ser levadas de maneira imediata à presença policial. Tanto os adultos como também os adolescentes, mas mais uma vez ressaltando, obedecendo todas as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, uma série de reuniões estão acontecendo nesse momento. Essa é a decisão da Justiça, a partir de agora, é para o bem coletivo, é para o bem de todos, além de todo o pedido que tem sido feito aos pais, aquela conversa que é uma linha de troca entre a instituição e também a família, para que antes da criança sair de casa os pais possam estar sempre atentos nessa questão de revisão do material escolar, do que aquela criança está trazendo na bolsa. Quando chegar na instituição, passará por uma outra revista. Aí a gente faz também uma outra observação. Existe apenas um grupo que poderá ficar à parte dessa revista, Emanuel e Adriane, que são pessoas do espectro autista. Isso porque já é sabido que eles têm uma certa sensibilidade a sair da rotina. Então, muitas das vezes, um exemplo, se aquela criança ela for parada, não seguir normalmente a sua rotina, né, quer chegar no colégio, já entrar na sala de aula e for parada ali, ela tem uma certa sensibilidade a sair desse caminho, e aí pode haver alterações no humor dessa criança e isso pode prejudicar, então, a saúde, o bem-estar dela. Por isso, o único grupo que poderá estar à parte dessa situação será esse e outras pessoas que tenham comprovação a certos tipos de sensibilidade a situações como essa de revista. Enfim, isso foi uma decisão da Justiça, do Juizado da Criança e do Adolescente aqui no Amazonas, que também integra, a partir de agora, recai sobre o comércio. E eu explico por quê. Também foi autorizado e foi feito um pedido ao Procon Amazonas para que entre com um processo de fiscalização na venda de produtos dos detectores de metais. Isso porque o que vem acontecendo? Depois dessa série de ameaças, de situações que a gente vem acompanhando na mídia, os detectores de metais, eles subiram de preço.
E aí a gente relembra, sabe, na época da pandemia, do pico da pandemia, quando a gente precisou utilizar no maior número de pessoas a máscara, o álcool em gel, que a gente ia procurar na farmácia e estava aquele preço absurdo. Pois é, assim tem acontecido com os detectores de metais. O que era antes R$200, agora está passando a custar R$600, de acordo com a Justiça aqui do Amazonas. Então, exatamente por isso, o PROCON ele precisa entrar nesse processo de fiscalização e é claro que a gente também vai seguir acompanhando. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Em relação à comercialização, a gente deve ter problemas em relação à oferta, né? Porque são mais de 600 escolas públicas e estaduais, tem as municipais, tem as particulares, desse universo de detector de metais de uma hora para outra para todo mundo, é provável que não se consiga de forma instantânea e há sim essa possibilidade do sobrepreço, principalmente quando há um aumento dessa procura. Agora, esse tipo de conduta aqui precisou de uma autorização judicial porque era uma prática proibida. Ela se encaixava no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é proibido expor a criança a situações violentas, vexatórias e de constrangimento. Então, entrava nesse artigo, isso já aconteceu em outras escolas no país e foi proibido que fizesse, levando em consideração que algumas crianças, adolescentes, famílias se consideravam que a situação era vexatória e constrangedora. Diante da prioridade de resguardar a segurança, foi levado em consideração que a permissão, inclusive pais de algumas escolas, como colégios militares aqui de Manaus, foram chamados para assinar um termo autorizando que a escola faça esse tipo de revista antes dessa decisão judicial acontecer. Agora está permitido que esse detector seja utilizado, mas resguardando, claro, as condições em que ele vai ser feito, para que também não expõe as crianças a situações vexatórias e constrangedoras. Pelo menos o sindicato que representa as escolas particulares já tem passado essa orientação para a direção das escolas, justamente embasado nessa decisão e orientando várias diretrizes de segurança, como estabelecimento de vigilância na área externa, reforço dos procedimentos, tirar a secretaria e qualquer tipo de atendimento ao público que seja feito na instituição de cômodos mais internos, trazer um pouco mais para perto da rua, para restringir o acesso de pessoas e a revista também com a utilização do detector de metais. Não é confortável não passar por uma revista, tem pais que não gostam da ideia dos filhos serem revistados, mas em relação às escolas particulares, o próprio sindicato indica o seguinte, olha, se for encontrado alguma coisa, comunica imediatamente à autoridade policial e encaminha para a delegacia. Na condição de pai, é muito melhor ter que passar por qualquer situação como esta do que, de repente, ser chamado à escola porque o filho foi vítima de violência ou porque praticou alguma violência.